Muito bem. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, dando as boas-vindas a todos. Lembrando aqui que aqui nós estudamos juntos o Evangelho que Jesus nos trouxe, através atualmente da narração de João do Novo Testamento. Vamos começar, então, claro, à luz da doutrina espírita, não é? Isto é um adendo extremamente importante. Nós vamos começar hoje com uma mensagem aqui do nosso livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E a nossa mensagem de hoje é a 27, aberta como todas ao acaso. E a mensagem 27 tem o título de Liberdade em Jesus. Emmanuel destaca um versículo de Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas. No capítulo 5, no versículo 1, Paulo nos diz: Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Vamos, então, ver o que Emmanuel nos diz sobre as palavras de Paulo, que vamos repetir. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo. Jugo é domínio, não é? Um domínio de escravidão. Então, essa liberdade veio em decorrência do livramento de um domínio, desse jugo, dessa escravidão, que não é uma escravidão literal, não é? É uma escravidão da nossa mente, do campo das nossas ideias. Saímos de ideias olho por olho, dente por dente, dentro daquela lei criada pelo homem, mas que não é uma revelação divina. E quando nós temos esse norte com relação, porque muitas vezes os homens fazem leis que, vamos dizer assim, que os convém, que convém para eles, não é? Acontece isso, não acontece? De leis serem feitas por conveniência, de grupos, dirigentes e etc. Mas o que Jesus trouxe, não trouxe pela conveniência dele. Ele trouxe a lei de Deus. E daí esta nossa libertação a um campo limitado das conveniências humanas que são geridas também nessas, nos incluímos, não é? Pelo nosso ego ainda, naturalmente por ser ego, tendo esta realidade aqui como primeira, e se não primeira, prioritária, não é? Porque tem muitas pessoas que se dizem espiritualizados, mas que andam dentro das conveniências desta realidade encarnada. Então, foi disto que Jesus nos libertou. Mas não vamos nos esquecer que esta libertação não é uma libertação dada e como uma varinha mágica. A partir deste momento, dou-te libertação. Não. É uma condição de nós trabalharmos a nossa liberdade. Ele nos deu os recursos, ele nos deu a vara, nos ensinou a pescar, mas não nos deu e não nos dá a providência divina o peixe. Né? Ela nos dá o peixe até ela bota no mar. Ela cria as condições e lá estão os recursos, mas o caminho para adquirir esses recursos cabe a nós, senão não haveria merecimento e não haveria progresso, não é? Então, Emmanuel comenta as palavras de Paulo da seguinte forma. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto
que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar. Este petroleiro vulgar é o revolucionário, ok? Ferindo instituições e derrubando princípios. Porque nós sabemos que na história da humanidade as revoluções geralmente elas, mesmo que sejam por motivos, vamos dizer assim, não é? Que consideremos justos, elas são feitas geralmente lavadas de sangue. Temos na Revolução Francesa ou na Revolução Russa exemplos de como as revoluções podem ser, e efetivamente ainda na Terra é assim, sangrentas. Então ele diz, não raro pintam a feição de revolucionário comum, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo, a Jesus, interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. No caso, seres humanos, não é? Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infâmia, oh meu Deus, desculpa, a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo ou de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia. No simonismo, o simonismo é o comércio de objetos sagrados, ok? Trabalha na extinção da crueldade, da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. O domínio da delinquência e do simonismo e da crueldade. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão dos beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita, injusta, e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre do que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Então, são duas formas de se interpretar a liberdade. Uns interpretam a liberdade dizendo, eu sou livre, faço o que quero e bem entendo. Mas nem sempre isso conduz a bons resultados. Daí, Emmanuel aqui nos trazer esta liberdade, que é a liberdade do devo servir, porque esta sim gera progresso e sublimação. E ele continua caminhando para a conclusão, dizendo, assimilemos do mestre o senso de disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer.
Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Então, são os nossos desejos mesmo que nos encaminham à condição de escravos. Escravos desses desejos que não geram, em absoluto, bons resultados, não é? Os desejos inferiores da criatura, não é? Porque existem outros tipos de desejos. Desejos de servir pode ser um desejo também, não é? Mas isso, para pessoas assim, em anos da escola mais avançados, não é? Escola da vida. Vamos orar, então. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento em que aqui nos reunimos, Senhor, em Teu nome, a fim de estudarmos, refletirmos sobre o Evangelho que nos trouxeste, Senhor. Ajuda-nos não apenas a Te compreender, mas como a exercitar as Tuas lições em nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, não só a nós que aqui estamos, não só nossos afetos, nossos queridos nos dois planos da vida, mas abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus. Em especial te pedimos aos nossos irmãos que neste momento, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Que a Tua paz esteja em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Bem, estamos no capítulo 7, na festa dos tabernáculos, que acontece em Jerusalém. E os seus irmãos, tínhamos visto, não é? Que falam para que ele vá à festa, e ele diz, não, vão vocês. E eles realmente vão, mas depois ele vai. E não queria ir, porque não era a hora, mas sabemos que Jesus só se deixa prender exatamente na hora. Isto era uma, vamos dizer assim, talvez uma resposta ali naquele momento, mas que nós sabemos que não havia essa necessidade de ele se esconder. Mas ele aparece no templo pregando. E nós vimos já o início, porque ele fala, por que tentam matar-me? Mas quem está com daimon, quer dizer, está, né, perturbado. Quem está tentando matá-lo? Tipo, imagina, né? E depois ele diz aqui, no versículo 23, que já vimos, só porque é para não falharmos na continuidade. Bom, aqui ele fala sobre o sábado, não é? Que ele era muito criticado por fazer curas ao sábado, e então ele disse, um homem recebe a circuncisão no sábado para que não se quebre a lei de Moisés. Sim, há um tempo exato para se fazer a circuncisão. E se cair no sábado? Fazia-se assim mesmo. Então fazer a circuncisão pode. Veja, não se pode mudar uma cadeira de lugar. Não se pode colher um milho para comer. Mas se pode fazer a circuncisão porque a lei de Moisés exige esse prazo? Se um homem recebe a circuncisão no sábado para que não se quebre a lei de Moisés, estáis irados comigo, porque tornei um homem são inteiro no sábado. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai o justo juízo. Então, foi aqui que nós paramos na semana passada. A aparência de que, quando é Moisés que diz, pode. Mas quando é o bom senso que diz, não pode? E é interessante que tem um outro momento em que ele é questionado, né, aqueles fariseus que estão sempre testando o mestre, e ele diz, então, se cai uma ovelha num buraco, não é? Num sábado não vais tirar
se tiras a tua ovelha. Por quê? Por que ele usa exatamente esse exemplo? Porque ele sabe com quem fala e sabe o que acontece quando todo mundo acha que não tem ninguém vendo. Ora, não tem ninguém vendo. O meu animal caiu ali. Não tem ninguém vendo. Eu vou deixar ele morrer porque é sábado? Sentido não faz. Então, vamos começar hoje aqui no versículo 25. Vejamos, então, que está Jesus e a turba, ok? Jesus e a turba. Então diziam alguns de Jerusalém: não é a este que procuram matar? Veja, o pessoal de Jerusalém sabia, talvez os de fora não soubessem, mas os de Jerusalém sabiam. Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Que interessante, né? Estão tentando matar Jesus, mas ele está ali falando em público e ninguém vem prendê-lo. Ninguém vai matá-lo. Interessante, não é? Acontece que muitos ainda seguiam e digo ainda porque depois, diante de Barrabás, a escolha é outra. Mas foi exatamente no momento certo, quando já estava o veneno sido suficientemente inoculado junto à multidão, é que Jesus foi levado para aquele momento do julgamento, não é? E aí, não é? Aqueles que estavam ali de Jerusalém perguntam: mas se estavam querendo matá-lo? Eis que fala publicamente, nada lhe dizem. Porventura reconheceram as autoridades que este é verdadeiramente o Cristo? Olha o que eles chegam a pensar. Podiam prendê-lo, não prendem? Será que voltaram atrás e reconheceram-o como Cristo? Todavia, sabemos de onde é o Cristo. Porém, quando vier... Olha, desculpa, li errado, vou reler. Todavia, sabemos de onde ele é. É porque está tão sublinhado, e que às vezes a pontuação fica coberta pela caneta. Todavia, sabemos de onde ele é. Muito bem. E de onde é Jesus? Jesus nasceu em Belém. Mas muitos achavam que Jesus era da Galileia. Certo? Belém é a terra de Davi. Então, tudo aconteceu para que fossem cumpridas as Escrituras. O Messias é da casa de Davi. José é descendente de Davi, o pai de Jesus, não é? Todavia, sabemos de onde ele é. O Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. É porque o Cristo é um ser de carne e osso. Jesus era de carne e osso. Mas o Cristo que ele é, não é um ser de carne e osso. Transcende aquilo ali, certo? Por exemplo, Ana Vanessa, Tatiana, Georgina, Renata, nós conhecemos. Mas nós conhecemos quem? As personalidades apenas, não é? Não conhecemos a individualidade que somos. Certo? Não conhecemos. Então, é esse outro, esse entendimento do que transcende, claro que não tinham condição de entender. Todavia, sabemos de onde ele é. O Cristo, porém, o Cristo, não é Jesus. O Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde é. E por que eu estou a dizer isso tudo para aqui agora? Isso eu, Cristina, não está aqui escrito. Porque depois nós temos no versículo 28. Então Jesus gritou enquanto ensinava no templo, dizendo: tanto me conheceis, olha que ele estava ouvindo, isso estava sendo murmurado ali por volta, ele falando. A consciência de um espírito puro é uma coisa incrível, né? Que está ali, mas está ciente de tudo que acontece em volta. Bom, os espíritos superiores também, não é? Mas ele pode até saber o que acontece em volta em outros planos. Então Jesus gritou
E é interessante que aqui nesta narração não vai ser a única vez que vai estar isto, que ele gritou. Ele falou num tom mais alto, certo? Talvez para ser ouvido por aqueles que estavam mais distantes lá no cochicho. Às vezes podem até estar perto, mas quando as pessoas estão cochichando, elas não prestam atenção ao que está sendo dito, não é? Porque elas estão em sala de aula, a gente vê isso, não é? Quantas vezes o professor aumenta o tom da voz para chamar a atenção? Às vezes, e até mesmo em oratória, há essa técnica de mudar-se o tom da voz, então, de repente, eleva-se, e isso chama às vezes, né? Chama às vezes não, é uma técnica, né? De chamar a atenção da assistência. Então, Jesus gritou enquanto ensinava no templo, dizendo: quando me conheceis, tanto me conheceis, quanto sabeis de onde sou. Não vim de mim mesmo. Ele não vim de mim mesmo. Ele não fala como Jesus, ele fala como Cristo. Por quê? Porque ele não está aprisionado como nós a esta, vamos dizer assim, a esta referência que temos da nossa personalidade. Porque nós temos uma referência muito forte sobre a nossa personalidade. Nós não agimos, normalmente, como espíritos imortais, nós agimos como uma personalidade. Nos vemos, nos entendemos, a nossa vida, o nosso contexto, como muito bem inseridos nela. Mas ele não. Meu reino não é deste mundo. Ele veio aqui para fazer porque ele não se identificava, né? Ele estava no mundo, mas não era do mundo. Nós estamos no mundo e ainda somos do mundo. Estamos construindo essa libertação de deixarmos de ser da matéria, né? Este mundo é a matéria. Isso tem muito a ver também com a nossa página inicial, não é? Então ele diz aqui, voltemos aqui. Tanto me conheceis, quanto sabeis de onde sou. Não vim de mim mesmo, mas quem me enviou, que não conheceis, é verdadeiro. Então, de novo, e vamos ver que ele já desde o capítulo 6 ele está nisto, não é? Já se afirmando publicamente de que sim, ele é o Cristo, de que sim, ele é o enviado, e de que sim, é importante que todos o escutem. Vejamos que ele lança mão de recursos para se fazer ouvir, para chamar a atenção. Muitos poderiam dizer, ele gritou, estava com raiva. Né? Sabemos que não é assim. E não vamos esquecer também que esse idioma é extremamente pobre. Se odiar é amar menos, gritar pode ser simplesmente falar mais alto. Porque odiar, a gente pensa, mas como é que odiar é amar menos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Pois é, mas é. Era assim. E aí, no versículo 29, nós temos: eu o conheço. Quem? Quem o enviou. Quem o enviou? Deus. Então, ele diz que conhece Deus. Porque sou da parte dele e ele me enviou. Olha só, é quase que... É um repetir. Quando que a gente faz isso, não é? Quando é que a gente repete algo e repete algo num processo mesmo do ensino-aprendizagem? Ele está ensinando algo que é difícil, aquela matéria difícil que o professor vai ter que ficar muito tempo falando sobre isso para facilitar o entendimento. Embora o entendimento não fosse temporal, ele não está fazendo isso tudo só para aquelas pessoas que estão ali. Ele está fazendo isso tudo para todas as pessoas da humanidade através dos séculos que teriam contato com a mensagem através do que nos foi deixado. Versículo 30. Então, buscavam prendê-lo,
mas ninguém lançou mão sobre ele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então, não foi uma decisão de quem estava prendendo. Olha, vamos prendê-lo. Não, não, não vamos não, porque não chegou a hora dele. Não era decisão de quem estava ainda. Eles não prendiam porque não era a hora dele. Não prendiam porque ele sumia. Né? Ele sumia. Ah, como que ele sumia? Ah, como é que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Usando os mesmos recursos. Ah, pensamento e vontade manipulam os fluidos. Nosso corpo, está aparecendo aqui, aparece aqui, nosso corpo é fluido condensado. Não é? Portanto, pensamento e vontade manipulam os fluidos. Nós podemos também fazer isso? Também. Quando soubermos como. Até sabemos, né? Pensamento e vontade. Eu tenho que acreditar. Alguém aqui acredita que pode ficar invisível? É por isso que a gente não consegue. A Georgina acredita, Georgina? Então vamos lá. Vamos ver você desaparecer agora. Vai lá. A gente espera. Hã? Peraí. Não vou conseguir aqui. Não tem problema. Depois você fala. Guarda, anota aí para depois você falar. Bom, então buscavam prendê-lo, já vimos, versículo 31. Muitos da turba creram nele e diziam: quando vier o Cristo, porventura fará sinais maiores do que este fez? Ou seja, mesmo que ele não seja, vamos pensar assim, né? Mesmo que ele não seja, mas espera aí, ele faz sinais que a gente nem sabe se um Cristo faria. Ou seja, estamos muito propensos a aceitar a ideia, não é? Estamos muito propensos. Olha a ameaça. Eu o conheço. Não, 31, Cristina, está aqui. Muitos, assim, 32. Os fariseus ouviram a turba murmurando estas coisas a respeito dele. Que coisas? Ah, que pode ser que seja, quem sabe, não sei, se viesse aí um outro Cristo ou alguém, né? Dessa parte que eu não conheço. Será que faria o que ele já fez? Os sumos sacerdotes e os fariseus enviaram servidores para o prenderem. Ou seja, vamos fazer isto. A turba está começando a ficar extremamente influenciada. A mente está começando o processo de libertação. Olha o risco. Então disse Jesus: ainda por pouco tempo estou convosco, mas depois partirei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis ir. Jesus, com a sua fala fácil, que não deixa ninguém com um nó na cabeça, diz duas coisas de difícil digestão para aqueles que estavam a ouvir. Então, primeiro ele diz: vós me buscareis e não me encontrareis. Poderíamos pensar que depois da crucificação o seu corpo sumiu. Porque ele está dizendo isso depois que ele for para o Pai, não foi? Depois que ele for crucificado, depois que ele for embora. Não vai ser achado. E depois ele diz: onde eu estou, vós não podeis ir. Não é onde eu estarei, é onde eu estou. Jesus está, e acabamos de falar aqui, não é? O que ele diz, o que é isso que ele está a dizer? Se não é a doutrina espírita para nos ajudar, até nós ficaremos assim. O que é isso que ele está a dizer? Então, no nível de ideias em que ele está, não havia condição de eles estarem junto. Onde eu estou, vós não podeis ir.
Assim disseram os judeus entre si: para onde ele está prestes a ir, que nós não o encontraremos? Porventura está prestes para ir para a diáspora dos gregos? A diáspora dos gregos é a Grécia, ok? Para ensinar aos gregos? De novo, vemos que a interpretação sempre é o quê? Material. Sempre a interpretação é material, o que é extremamente entendível naquela época. Não vamos esquecer que eles não eram conhecedores da lei, da Torá, nada disso. Os iniciados da lei judaica conheciam muito de reencarnação e outras coisas, tanto que Nicodemos foi falar com ele, não é? E ele com Jesus, e Jesus o confrontou. És doutor da lei e não sabes dessas coisas? Quer dizer, teria que saber. Mas o povo era ignorante muita coisa. No versículo 36 nós temos, ainda o povo. Que palavra é esta que ele disse? Aí repetem o que ele diz. Vós me buscareis e não encontrareis, e onde estou, vós não podeis ir. Estavam se perguntando, o que é isso que ele disse? No 37. E no último dia, bom, aí termina aqui os questionamentos. E quando eles comentam lá fora, Jesus responde. Mas esses comentários que Jesus sabia também que estavam sendo feitos, ele não responde. Por quê? Porque não adianta responder algo, e ele até que falava coisas que também nós vimos aqui agora, não é? Que não eram entendidas, mas ele falou só o que era necessário ser dito. Não partiu dali para frente. Então eles comentaram, murmuraram, e ficou por isso mesmo. Jesus não complementou com absolutamente nada. Vejamos aqui. E no último dia, até porque aqui ele já tinha sumido, né, gente? Também ele não podia. Vocês já devem ter percebido isso, né? O que ela está a dizer? Porque ele já tinha sumido, ele não podia também responder nada. Depois disso, que ele sumiu, que eles foram lá tentar prendê-lo, não é? Então, eles estavam lá, se sim, se não. Para onde é que ele disse que vai, que a gente não vai encontrar? Ok. Também não ia adiantar responder, mas ok. Jesus não estava lá. No versículo 37, então terminou aqui este dia. Esta festa durava alguns dias. Vamos então para o último dia. E no último dia, diz João, o grande dia da festa, Jesus estava de pé e gritou de novo, dizendo. Então, era alguma coisa sobre a qual realmente ele queria chamar a atenção, não é? Se alguém tem sede, venha até mim e beba. Exatamente a fala, só que dessa vez ele não falou da carne, né? Ótimo, né? Ficou na água, ficou na sede, porque foi uma fala dessa que fez com que os seus 72 discípulos fossem embora, lembra? E eram discípulos. Ele aqui está falando para a turba. Se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, fluirão de seu ventre rios de água viva. Aqui, é uma expressão idiomática semítica para significar o interior mais profundo de uma criatura. Isso é a nota do tradutor. Então, esse termo, não é? Que foi usado aqui. Quem crê em mim, como disse a Escritura, fluirão de seu ventre rios de água viva. Ou seja,
passarão a fluir da própria criatura. Essa mesma água viva, que é o quê? Essa mudança de entendimento e de qualidade de escolha. Exatamente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 39, ele disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber aqueles que creram nele, pois ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Nós, quando acabamos de dizer, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós mudamos, melhoramos a qualidade das nossas escolhas, mas nós sabemos que, vamos dizer assim, nós fazemos a escolha. Mas nós temos, aqui, vou botar aqui para ser visto, aqui, pessoas do bem tentando nos inspirar boas escolhas. Nós temos aqui, eu falo pessoas, não é? Porque, ok, estão desencarnadas, não é? São espíritos superiores tentando nos inspirar boas escolhas, espíritos inferiores tentando nos fazer ficar nessa mesmice inferior. Quando os espíritos superiores, né, tentam nos ajudar, nos inspirar, nós podemos colocar esses espíritos superiores, na conta do Espírito Santo? O que vocês acham? A ação da espiritualidade superior é uma ação que nos inspira, nos estimula, nos orienta, nos indica caminhos. Não vamos pensar que Espírito Santo é quando nós estamos ostensivamente dando comunicações mediúnicas de espíritos superiores, certo? A mediunidade, ela é comum a todos os seres vivos, tá? Todos os seres humanos, certo? Todos nós somos médiuns. Então, quando nós somos instrumentos da espiritualidade superior, nós podemos dizer que o Espírito Santo, porque é um termo que tem um significado, certo? Então, esses espíritos superiores que estão conosco e nos ajudam, vamos pensar quando nas igrejas, não é? Tem aí a linha da católica, não sei se é isso que se fala, carismática, não tem? Que a pessoa fica tomada pelo Espírito Santo, e também nas igrejas evangélicas há isso. Então, o que é isso? O que é isso? Quando no Pentecostes os discípulos foram, porque aqui diz, vamos lembrar aqui o Pentecostes, que aconteceu depois da crucificação. Enquanto Jesus estava entre nós, não houve essa manifestação dos Espíritos junto a nós. Por quê? Porque Jesus estava conosco. Não precisava de vir mais ninguém. Jesus estava conosco. Qual aquele que poderia dizer alguma coisa mais ou além do que o próprio Cristo? Não faria sentido, não é? Mas quando ele parte, a partir deste momento, nós precisaríamos de suporte. Ele não está mais entre nós. E aí entrou em ação nas catacumbas romanas. Quem ler o livro Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, os espíritos superiores se materializavam nas catacumbas para pregar àqueles que
Muitos deles foram supliciados nos circos romanos. Agora vejamos a construção de uma fé de alguém que viu um espírito se materializar e pregar numa catacumba. É muito forte, não é? É uma experiência incrível. Aliás, um livro que não tem palavras, realmente é o meu preferido de Emmanuel, porque é muito, 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 muito lindo. Vamos voltar aqui. Então, este é o Cristo, estamos em 41, né? Já vimos isso, não? Ah, já. Estou aqui em outra. Vamos ver aqui. Ah, estou perdida. Alguém sabe o versículo que eu estou, por favor? Qual é? 44? É isso? Obrigada, Georgina. Então, vamos lá. Ah, sim, também o 43 eu não vi, não. Nem o 42. Nem o 41. É que estou aqui nessa... isso, estou aqui na 39. Disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber aqueles que não creram, que creram nele. Pois, olha, que creram nele. Daí nós temos o quê? Sintonia. Pois, não acontecia ainda, porque não havia Espírito ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. No versículo 40, assim aqueles dentre a turba que ouviram estas palavras diziam: este é verdadeiramente profeta. Só que Jesus era mais que profeta, não é? Outros diziam: este é o Cristo. Outros, porém, diziam: porventura o Cristo vem da Galileia? Não disse a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Muitos desconheciam que Jesus era de Belém, porque ele era conhecido como Nazareno. Até os cabelos, não é? Ele usava cabelos a Nazareno, à altura do ombro. No versículo 43, assim houve uma divisão na turba por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou as mãos sobre ele. Então, voltaram os servidores dos sumos sacerdotes e fariseus, que lhes disseram: por que não os conduziste? Por que não o conduzistes? Ou seja, por que esta turba mesmo não o prendeu? Não pôs mãos sobre ele? Os servidores responderam: nunca um homem falou assim. É autoridade moral, não é? As pessoas ficam sem ação. Como que eu vou fazer isso? Responderam-lhe, pois, os fariseus: vós também fostes enganados? Olha a manipulação. Certo? É um jogo. É um jogo de influenciação. Isso é mais velho que andar para frente. Os homens dominam, os homens, ser humano, ainda nesse planeta, porque estão fazendo escolhas da matéria, pretendem subjugar, dominar, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse lei, como se não houvesse consequências, como se não houvesse Deus, mesmo que arroguem para si mesmo a certeza absoluta de que Deus não existe. Interessante para quem ainda não assistiu o canal que fala sobre quem somos, o que somos, afinal, o que somos nós. É um canal do YouTube que é muito sério, que leva pessoas que passaram pela experiência de quase morte. E é muito interessante porque quando vêm os ateus e quando a situação fica feia para eles,
Eles oram, eles pedem a Deus. Por quê? Porque é um sentimento inato que nós, por resistências e teimosias outras, conscientes ou inconscientes, abafamos. Mas que na hora que chega lá no portal, chega no portal, aí fica difícil que não tem, né? Aí fica difícil manter a ideia. Muito bem. Então, né, eles disseram, também fostes enganados? Porventura, alguém dentre as autoridades ou dentre os fariseus creu nele? Ou seja, se as autoridades e os fariseus não creram nele, quem crê nele vai ser o quê? Vai ser um tolo, porque afinal os medalhões creram. É aquela história da roupa do rei, não é? A roupa nova do rei. E o rei estava nu. E o alfaiate cobrou uma fortuna pela roupa. Vendeu para o rei comprou, né? Comprou a ideia, porque a roupa mesmo não tinha nenhuma. E passou a andar nu e dizer que esta era uma roupa muito não sei o quê, que só quem fosse muito inteligente podia ver a roupa. Por isso o rei não quis passar por ignorante. Provavelmente se sentiu ignorante e disse, não, mas eu não vou me passar por ignorante. E lá botou a roupinha e disse, olhe, estou aqui com esta roupa especial que só quem é inteligente. Todo mundo passou a ver a roupa do rei, que roupa linda, nova roupa do rei. Até que um disse o óbvio, o rei está nu. Pronto. Quando a verdade foi dita assim de uma forma tão simples. O rei, óbvio, né, ficou envergonhado, correu e todos perceberam que, na verdade, de inteligente ali não tinha um, né? Porque o alfaiate foi aquele inteligente esperto da manipulação, né? Que manipulou exatamente o quê? O orgulho. Imagina se eu, que não sou inteligente? Não, eu sou. Estou vendo a roupa. Então, manipular o ser humano é só conhecer o quê? O ponto frágil. Conhece o ponto frágil. O que os filhos pequenos fazem com os pais? Toda vez que eu choro, ela me dá o que eu quero. É o ponto fraco. Quando acontece alguma coisa, eu choro, eu tenho o que eu quero. É isso, ser humano. E aí, né, se as autoridades não creram nele, como é que vocês vão crer nele? Mas essa turba, versículo 49, que não conhece a lei, é maldita. Olha só. Olha só. A ameaça. Porque quando vai se perdendo o controle, você já não consegue mais simplesmente dizer, vai lá e faz. E não faz, e o que você faz? Ameaça. Não é assim que a gente faz com as crianças? Ó, vai para a cadeirinha do pensamento, hein? Já você vai ficar lá no seu quarto pensando na sua vida. No meu tempo não era bem assim, ameaça, mas tudo bem. Quando tinha ameaça, até que era uma vantagem. Às vezes não tinha nem tempo para ameaça. Mas é isso, quando se perde mesmo que seja uma argumentação fajuta, não é? Quando se perde isso, parte-se para a ameaça. Aqui ameaçou-se o quê? Ameaçou-se de novo. Eles serem considerados, já era povo, já não valiam muita coisa. Além de ser pouca coisa, ainda eram malditos. É alguma coisa que mexe o quê? De novo, com a dignidade humana. Estava sendo ali agredida a dignidade humana para ver se aquilo, se eles retomavam o controle da manipulação. Mas essa turba que não conhece a lei é maldita.
Nicodemos, não vamos esquecer que Nicodemos era um homem do templo. O primeiro que vier até ele, sendo um deles, lhes diz: acaso nossa lei julga um homem sem antes ouvi-lo e saber o que fez? Então ele não estava o quê? Tentando manipular, ele estava tentando usar realmente o poder com dignidade, como deve ser. Nós vemos isso em todos os governos, não vemos? Pessoas dignas do poder e pessoas indignas do poder. Também desde que o mundo é mundo. Nicodemos era um homem digno do poder de que era investido. Então ele vira para os seus colegas, não é? Acaso nossa lei julga um homem sem antes ouvi-lo e saber o que fez? Resposta dos seus pares. Em resposta lhe disseram: porventura também tu és da Galileia? Examinai e vede que não se levanta profeta da Galileia. E aqui eu vou pedir para darmos um ponto no versículo 52. Vou explicar por quê. Veja bem, esses homens sabem que Jesus nasceu em Belém, porque houve um censo. Nos registros dele está que ele é de Belém. Mas, no entanto, eles mesmos fomentam a informação errada, a fake news, de que Jesus é da Galileia e que não se levanta profeta da Galileia. Então, nós temos aqui, olha só que coisa antiga, também é mais antiga que andar para frente. O versículo 53 diz assim: e cada um foi para a sua casa. Esse versículo está, acredito também na versão de vocês, entre parênteses, não é? Por quê? Porque já foi comprovado de que este versículo não está nos textos mais antigos. Ele foi colocado depois, ok? Então, aqui deu-se a ideia de que, e essa história terminou aqui, foi todo mundo para casa. Não é isso que consta do texto original, ok? No texto original, nos textos mais antigos, vamos colocar assim, não no original, né, mas nos mais antigos, a história só vai e vede que não se levanta profeta da Galileia, ok? Temos 7 minutos. E a nossa próxima passagem, início do capítulo 8, temos aqui pelo menos uns 5 minutinhos que podemos usar, não é? É da bela passagem da mulher adúltera. Então, nós temos aqui, não é, uma saga. Está Jesus ainda com o povo dividido sobre ele, e mesmo eles espalhando a inverdade de que ele é da Galileia, ok? Mesmo assim, o povo estava dividido, ou seja, ainda havia muita gente que estava acreditando em Jesus como Messias, ou como possivelmente podendo ser o Messias. Sendo assim, era muito difícil ir diretamente contra Jesus com o que eles tinham sem provas mais consistentes. Então, eles tentavam criar situações para gerar provas consistentes para prendê-lo. Só precisavam prendê-lo. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Onde fica o Monte das Oliveiras? Jerusalém. Jesus ainda está em Jerusalém. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele. E após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele, mestre, e chamam ele de mestre. Por quê? Porque ele é mestre para eles? Não, porque eles não querem confrontar o povo. Eles são os bonzinhos que querem aprender com o mestre para apunhalá-lo durante essa lição que eles estão pedindo para o mestre dar.
É apenas uma lição, mestre. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés. Olha, eles trazem o quê? Trazem os 10 mandamentos? Eles trazem a lei de Moisés. Porque Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Ele poderia dizer não matareis, mas ele, porque a lei de Moisés, ela era... Agora, se Deus diz não matareis e Moisés diz mata sim, estamos já obedecendo mais a Moisés do que a Deus. Desculpe, foi um pensamento que me veio aqui, uma reflexão agora que me veio. Então, voltemos. Portanto, que dizes tu? Versículo 6. Diziam isto, testando-o, para terem de que o acusar, já acreditando que ele ia dar aquela resposta que eles pudessem pegar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Não se voltou a eles, não respondeu. Simplesmente escrevendo na terra com o dedo. Versículo 7. Mas, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Simples assim. Certo? Então, ela pecou. Deveria pagar pelo pecado. Então, ele sempre disse, então, é justo que ela pague, mas que seja alguém que não tenha pecados. Para ser o quê? Justo. Porque se ela vai ser executada por pessoas que também pecam, onde está o sentido disso? Então, ele disse simplesmente, quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Tipo, fica à vontade. Não vou dizer nada. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Muitos dizem, não é? Não há nas escrituras o que afirme. O que será que Jesus estava escrevendo na terra, né? Será que Jesus estava escrevendo lá o que ele sabia? Não, sem dar nomes, não precisa dar nomes, mas a gente sabe, né? Ah, poxa, isso aqui eu fiz. Existem situações as mais gerais que muitos fazem. Ele nem precisa ser indicativo de um, porque às vezes uma coisa é feita por mais de um. Mas estava lá. Não se sabe. João só diz que ele escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos, porque os mais velhos tinham mais pecados. Certo? Era mais fácil de lembrar. Os mais novos dizem assim, deixa eu pensar aqui se eu tenho. Agora os mais velhos sabem exatamente. Pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela, mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora, não peques mais. Um trecho curto, claro, objetivo, não é uma passagem que não levou assim tanto tempo, uma pergunta, uma resposta e uma orientação a quem ficou. No entanto, muito rica para as nossas, vamos chamar assim, de reflexões, não é? Principalmente no final, porque aqueles que saíram se reconheceram pecadores, mas não há neles nenhum sinal de arrependimento.
arrependimento. Tipo assim, realmente eu pequei, dá licença, vamos embora. Reconheceram. Daí a se arrepender. Quando Jesus fala com a mulher, e ele não pergunta se ela está arrependida, e nós não sabemos se ela está arrependida, mas ele a aconselha ao arrependimento. Porque se não há arrependimento, não há mudança. Então, quando ele diz, vai e a partir de agora não peques mais, se não há arrependimento, ela voltará a pecar. Eu estou usando pecado porque é o termo usado, mas nós sabemos que são más escolhas, não é? São erros. O Espiritismo transformou o pecado num erro. Tem que ser corrigido, tem que se aprender com ele, e é isso mesmo que Jesus convida ela, para que ela aprenda com as consequências do seu erro. Se arrepender é isso, é reconhecer que a consequência é ruim, que não vale a pena, que a gente não quer mais pagar este preço. Pronto, estou arrependida. Porque se eu não quero mais pagar o preço, eu não vou fazer de novo. Já é um bom caminho. E aí, Jesus... Passou um minuto. Jesus aconselha isto e nós ficamos aqui pelo versículo 11. Façamos a nossa prece, porque Thelminha tem suas tarefas. Oremos então. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela bênção de podermos estudar, aprender contigo um pouquinho mais a cada semana. Que as tuas bênçãos nos acompanhem durante todos esses dias que se seguem e que nós possamos estar atentos, Senhor, e buscar a prece, aproveitando melhor cada oportunidade que nos chegue. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. Muito bem. Então, tchau, Florzinha. Temos alguma questão? Ninguém quer falar nada? Está todo mundo apressado. Então está bem. Olha, muitos beijinhos. Boa semana. Fiquem com Deus. Paz e vida próspera. Tchau, querido. Quer que eu te ajude a sair? Quer? Tá bom. Beijos.